coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu estou com a intérprete Camila Thaís. Hoje iremos falar da geometria, né? Figuras espaciais. Imagina você, né? Que você está lá com a sua mãe e a sua mãe pede para você arrumar o armário da cozinha, né? E aí, como é que vai ser? Como você pode arrumar esse armário da cozinha? Lá no armário da cozinha, nós vamos ter poliedros e corpo redondos, né? E aí, como que fica? É mais fácil separar os poliedros do corpo redondo, dos corpos redondos? Como é que fica, né? Então, vamos entender o que são esses corpos redondos. Os corpos redondos são aquelas figuras geométricas tridimensionais sólidas, que possuem curvas e se colocados sobre uma superfície levemente inclinada, elas rolam. Então, corpo redondo, né? O corpo redondo é qualquer figura que tem curva, não precisa ser totalmente curvado. Se houver alguma curva, já é considerado como corpo redondo. Então, você vai encontrar vários corpos redondos, né, no dia a dia. E daqui a pouquinho nós vamos entender qual que é a diferença de um para o outro, né? Então, você vai ter no dia a dia muitos chocolates, né, que é um corpo redondo, brigadeiro, bombons em geral, docinho de festa, ele tem a superfície, né, arredondada, então é corpo redondo. Os cones, pizza cone, casquinha de sorvete, o cone mesmo de trânsito, que é corpo redondo, o batom, né, o batom é um corpo redondo, o bolo, né? O bolo que você tem aí é o corpo redondo, o brigadeiro que está em cima do bolo é um corpo redondo, o copo que você bebe água, suco em geral, é um corpo redondo, lâmpadas é um corpo redondo, né? Lustre, teve a superfície arredondada, também é um corpo redondo, né? Mesa, também esse é um corpo redondo. Olha que legal, essa casa, ela é de Belo Horizonte, né? E está localizada no bairro Camargos. Olha para vocês verem essa casa. Ela tem um detalhe arredondado. Então, teve um detalhe. Arredondou, é considerado corpo redondo. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma rodoviária, né? Lá de Paraguaçu, sul de Minas, né? Se você mora em Paraguaçu, sul de Minas, você conhece a rodoviária aí. Essa rodoviária também é um corpo redondo, porque ela foi arredondada aqui, ó. Não é reto, então é considerado corpo redondo. O carro, em geral, né? Os carros, em geral, são considerados corpo redondo. Por quê? Ele vai ter vários detalhes que é arredondado. Ele não é uma figura, né, de polígonos, que é figuras formadas as laterais de semi-retas. Então, ele é um corpo redondo. Então, vamos entender e classificar cada um deles. Cone. Cone. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre o cone. O cone, ele é um corpo redondo e é essa figura aqui. Tá bom? Então, ele é um corpo redondo. O que que tem no cone? Eu tenho a base, que é onde que fica a superfície dele, né? A base de sustentação dele. Então, é a base. Então, o cone tem uma base, tá joia? Eu tenho o vértice, que é o oposto, eu tenho a base, o vértice é oposto, está do outro lado. Então, o cone tem uma base e um
vértice. E a superfície lateral, né? Que é toda a parte lateral aqui, ó. Então, o cone, ele é um corpo redondo, certo? Então, quem está aí dentro desse corpo redondo? Eu tenho todos os desenhos que eu tinha falado antes, que é o cone, pizza de cone, o cone mesmo de trânsito. Tem lustres que é formato de cone, então tudo que lembrar, o cone, né? Tudo que lembrar esse cone, ele é um corpo redondo e está classificado nas figuras espaciais, né? Chamado cone. O cilindro é esse daqui, ó. Então, vamos às características do cilindro. O cilindro, ele tem duas bases. Uma base aqui e outra base do outro lado. Então, o cilindro tem duas bases, tá? Superfície lateral. A superfície lateral é todo esse contorno aqui, ó, do meu cilindro. Tenho vértice? Não, eu não tenho a pontinha oposta. Então, o cilindro não tem vértice. Quais são os exemplos que tem aí no dia a dia para você, né? Para você entender o que é o cilindro no dia a dia. Vamos encontrar copo, batom, potes, lâmpadas, né, fluorescente, essas lâmpadas compridinhas, né? O bolo arredondado, né? Desse tipo aqui, ó, dessa forminha aqui, isso é um cilindro, né? O brigadeiro não é cilindro. Então, você vai encontrar canos, né? Muita coisa no dia a dia lembrando o cilindro. Inclusive, eu tenho aqui na minha mesa, ó, um copo que é no formato de cilindro. Eu só não vou virar porque está cheio de água, né? Porque senão eu viraria para você. Então, cano em geral, você vai ver que é cilindro. Tá joia? Então, vamos lá. Esfera. A esfera, vocês têm muito contato com a esfera. A esfera é a bola, né? Então, você vai ter muito contato com essa bola, né? No seu dia a dia, que é a esfera. Então, dentro dos exemplos que eu passei para vocês, tem a bola, essas bolas menorzinhas, né? De fazer ginástica, né? Para a mão, ou cachorro brincar, alguma ginastiquinha com a mão. Tem a bola mesmo de jogar futebol e muitos dos doces em geral, né, de festa, ele vai estar sempre procurando fazer uma esfera. Não que é uma esfera perfeita, porque às vezes você fazer o doce na mão é uma coisa que não dá para ficar perfeita a esfera. Mas sempre a pessoa está tentando fazer a esfera. Então, poliedros. Quem são os poliedros? Os poliedros são aquelas figuras geométricas tridimensionais sólidas, formadas por somente faces poligonais planas, bordas retas, que também é chamado de aresta. Pode ser verdade, você sempre na matemática vai chamar de aresta. No dia a dia você acaba chamando de borda reta, mas a palavra certa na matemática é aresta. Canto ou vértice. No dia a dia, muita gente fala que é o canto da caixa, porém é o vértice da caixa na matemática. O que eu estou falando? Todo poliedro, né? Todo poliedro, eu vou ter o quê? A face, né? Que é a figurinha, por exemplo, toda figurinha azul aqui, ó. Isso é a face, né?
O que é a borda, né, reta? Que no caso você está vendo aqui, ó. É a borda reta, que é esse contorno aqui, essa linha pretinha que você está vendo aqui, ó. Que o pessoal fala assim, é borda reta, mas na matemática é chamada de aresta. E costuma falar canto, só que tem que na matemática a gente chama de vértice, que são esses cantinhos aqui, ó. Então, isso aqui são os nossos vértices na matemática, tá bom? Então, você vai encontrar no dia a dia infinitos exemplos também. Infinitos não, né? Porque vai que tem fim, né? Muitos exemplos, né, de poliedros. Tem poliedros de vários jeitos. O que caracteriza o poliedro? Desde que seja uma figura tridimensional formada por somente polígonos nas suas faces, aí é considerado poliedro, tá bom? Então, esse prédio que também é no bairro Camargos, em Belo Horizonte, se você mora no Camargos, você conhece esse prédio. Esse prédio também, ele é um poliedro, tá? Essa casa aqui, ó, é no bairro Santa Maria, aqui em Belo Horizonte. Esta casa também, ela tem uma estrutura de polígono. Por quê? Eu tenho aqui esse lado, né, que é um polígono, do outro lado é um polígono, aqui também na frente é um polígono, atrás também é um polígono, né, se você considerar com a estrutura toda, ou então se você fizer um corte. Então, ele é um polígono também, né. Essa casa é a casa de Paraguaçu, né, sul de Minas. Essa casa também é um poliedro, né, que é formado, para você verificar o poliedro, então você vai ver que aqui a lateral, ó, é um retângulo, que é um poliedro. Essa lateral aqui, ó, é um pentágono, né? Então, do outro lado eu também tenho um pentágono. Aqui é retângulo, do outro lado eu também tenho um retângulo. Tudo é polígono. Aqui também, ó, no fundo da casa, vai formar um retângulo. E tem triângulos, né, no telhado. Então, ele é um poliedro. Essa caixa também é um poliedro. Eu vou falar que é caixa, é uma caixa organizadora, né? Também ela é um poliedro. Então, os poliedros, de um modo geral, ele é formado de faces, que no caso aqui, a face vermelha, a verde, a azul. Do outro lado também tem mais faces. As arestas, que é o ponto de encontro aqui, ó, entre uma face e outra. O que delimita as duas aqui, ó, é a aresta. Vou pegar até uma figura aqui parecida para você, que é essa daqui, ó. O que eu vou ter? As faces, então, a face. Eu tenho aqui, ó, uma face, né? Outra face, outra face. A aresta, que é exatamente esse encontro aqui, ó. Que é esse encontro, esse risco aqui, ó. Esse encontro, certo? E o vértice, que é o cantinho aqui, ó. Então, esse é o vértice. Então, dentro dos poliedros, eu tenho as pirâmides, né? O que determina as pirâmides? Eu tenho uma base, certo? Um vértice e as laterais, as faces laterais são formados de triângulo. O que determina um prisma? Eu tenho duas bases e as laterais são formadas de retângulos. Duas bases são formadas de retângulos. Então, eu tenho, dentro da pirâmide, eu tenho a pirâmide com base triangular, pirâmide com base quadrangular ou com base quadrada
Tem o tetraedro, que todas as faces é formado de triângulo com as laterais de mesmo tamanho, ou seja, com triângulos equiláteros, tá? Tenho também a pirâmide pentagonal, que a base é um pentágono. Dentro do poliedro eu vou ter o tronco da pirâmide. O que é o tronco da pirâmide? É essa pirâmide cortada aqui, ó, que eles costumam fazer de banquinho, né? Então, eles vêm e cortam esse topinho aqui, ó. Corta aqui, ó. E joga isso fora. E aí fica o tronco da pirâmide. O prisma hexagonal. Por que é chamado prisma hexagonal? Porque a minha base é um hexágono. A minha outra base é outro hexágono. Por que é prisma? Porque as laterais é formado de retângulo. Tem o paralelepípedo. O paralelepípedo, ele é um prisma. Porém, ele tem um nome particular. É igualzinho a gente tem o quadrilátero, vocês lembram? O quadrilátero é uma figura de 4 lados. Mas eu tenho casos particulares no quadrilátero. Eu tenho o retângulo, eu tenho o trapézio e tenho o quadrado. Então, dentro dos poliedros, eu vou ter o prisma, que é uma figura generalizada onde que eu tenho 2 bases iguais e as laterais são formadas de retângulos. Então, eu vou ter o paralelepípedo, porque a base dele é retângulo ou quadrado. Tem o cubo, né? Que é esse daqui, que as 6 faces é formada de quadrado, né? E aí, você chegou a alguma conclusão com o arrumar a cozinha da sua mãe, o armário da sua mãe? Se a gente coloca figuras arredondadas com poliedros, né? Se a gente coloca figuras arredondadas com poliedros, o que vai acontecer? Uma parte não encaixa com a outra e vai perder espaço, certo? Para entender melhor, eu tenho a caixa, que é um paralelepípedo. Tem 8 vértices, 6 faces, 12 arestas, ele é considerado prisma e tem um nome particular, paralelepípedo. Pirâmide. Então, a pirâmide com base quadrada, ela tem 5 vértices, 5 faces, 5 vértices, 8 arestas, pirâmide quadrangular, que é chamado porque a base é quadrada, ou pirâmide de base quadrada. Isso aqui é um prisma. Então, desenho do prisma. Eu tenho no prisma 12 vértices, 8 faces, 18 arestas e prisma chamado prisma hexagonal. Tem o cubo. Ele tem o quê? 6 faces, 8 vértices, 12 arestas. Ele é um prisma, porém tem um nome particular chamado cubo. Tenho o prisma com base triangular. Por que é base? Mesmo que ela a sacolinha esteja na superfície, o que está diferente aqui é essa parte aqui. Então, tanto desse lado quanto do outro lado. Então, ele é prisma com base triangular. Então, ele tem 5 faces, 6 vértices, 9 arestas e é chamado prisma triangular. E esse daqui é o tetraedro, que todas as faces é formadas com triângulo equilátero. Então, ele vai ter 4 faces, 4 vértices, 6 arestas e é prisma triangular, só que ele tem um nome particular, que é chamado de tetraedro. Hoje você aprendeu, né, sobre corpos redondos, sobre poliedro e até a próxima aula.